Boa tarde aí a todos, uma boa noite. Diego, muito obrigado aí. Tivemos aí o fim da história. Queres falar um bocadinho de quem estava a acompanhar aí ao piano? Isto é logo assim, Diego. Acompanhado ao piano pelo João Gil, que fez ali um trabalho espetacular. Podes falar um bocadinho mais alto? Desculpa. Mesmo projeto à voz. Acompanhado pelo João Gil, que fez ali um trabalho espetacular, com muito poucos ensaios na altura, mas conseguiu. Eu gosto do resultado, não sei o que é que vocês acham. Eu também gostei. Pronto. Mas era uma canção que já tinha, antes de gravar, já tinha escrito há algum tempo. E depois demorei um bocadinho até concretizar esse projeto de fazer um disco só meu. E o João Gil é daquelas pessoas que eu chatei quase sempre. Chatei mais uma vez e lá veio ele, como sempre. Espetacular. E ajudou-te na produção, só neste tema? Não, ele toca em algumas músicas do disco e depois ao vivo passou a tocar comigo sempre, ou quase sempre, sim. Okay. Sim. Vou-te explicar porque é que te convidámos aqui para a nossa dimensão cultural. O nosso espaço para artistas. Sim. E nós temos uma singela missão que é tentar divulgar também dentro dos nossos gostos, mas tentar divulgar ao máximo, espalhar ao máximo a mensagem que existe coisas a serem feitas, que existe uma oferta cultural e até intelectual. Dinamizar também a cultura em si, né? Sim. Espalhar um pouco mais daquilo que nem sempre tem a oportunidade de ser falado e mostrar trabalho que não tem a oportunidade de ser. Eu só posso agradecer. Nesse sentido, tu sendo músico, e é um contexto que vai estar sempre presente aqui na Rádio Pirata, nós temos muita curiosidade em perceber, porque penso que no nosso íntimo todos um dia sonhámos de ser músico, o que é que seria disto, e fizemos várias imagens à volta da música. Do mundo da música. O que é isso? E nós gostávamos também de saber o teu percurso. Como é que começou? Podes começar por aí. E como é que foi o teu contacto, aos poucos, com O essas que é que te coisas? influenciou? Pedia-te só que falasses um pouco alto, que estamos aqui com os nossos problemas técnicos da embarcação. Eu comecei a tocar, como acho que quase todos os músicos que eu conheço começam, que é estás na escola e decides que queres tocar. Eu tinha o meu irmão, que foi baterista de Feromona durante muito tempo, e aliás durante todo o tempo que Feromona Como é que chama o teu irmão? o Marco Armés. Ele já andava numa escola de música e eu nem sequer ligava muito. Na altura eu queria ir jogar a bola. Estamos a falar mais ou menos do dia com que idade? Nessa altura devia ter 12, 13, 14. Por aí. Foi ontem. Quase ontem. Até que chegou àquela altura em que tu chegas ao secundário e começas a ouvir mais música e começas a ouvir com mais atenção, começas a seguir as bandas, começas a ter bandas preferidas. Também nós encontramos-nos num mundo diferente, não é? Pronto, e isso começou a puxar um bocado por mim e decidi, olha, vou comprar uma guitarra. Comprei uma guitarra elétrica logo, sei lá, aquilo era daqueles... Isso queria eu, mas aquilo era um pack daqueles que custava para aí 25 ou 30 contos, que vinha a guitarra e o amplificador e o saco da guitarra e um cabo. E pronto. E depois, passados uns meses, convidaram-me para tocar os amigos de Mafra, que é de onde eu venho. Mandar aí um olá à Mafra também. Olá para a Mafra, para a Ericeira, para o pessoal dali. E convidaram-me para ir tocar com eles e foi assim. Tive a primeira banda e ainda não sabia o nome dos acordes. Foi o outro guitarrista que me ensinou a base. É uma coisa interessante. Nunca estudei música, não. Isto é só autodidatas da Rádio Pirata. Mas no fundo tu tens que querer muito uma coisa para depois ir atrás dela. Então tiveste esses projetos e depois como é que tu chegas a Feromona? Feromona? Foi a tua primeira banda? Não. As minhas primeiras bandas foram ainda no liceu. Garagem e tal? Sim. Mas já tinham ido tocar, por exemplo, lá na zona? Tocámos, ainda demos uns concertos. Eu tive duas bandas. A primeira foi Kindergarten, a segunda foi Shave. Com Shave já tocava com o meu irmão. Aquele hit que era Devil with a Tubi. Não, isso não éramos nós. Mas desse lado eu sei que havia uma banda que tinha Um clássico do Oeste. Um clássico do mapa. Não éramos nós. Como é que explica-nos lá um bocadinho como é que foi viver em Mafra e
quando tu pensaste em ligar-te assim à música dessa maneira quase inconsciente, acho eu, que é quando todos ligamos, para matar um bocadinho de tempo, como é que é Mafra para nós visualizarmos? Como é que era Mafra na tua altura? Uma pessoa na altura, lá no meio, tu não te apercebes muito da dimensão das coisas. E como és miúdo, também sonhas de outra maneira e mais à vontade. Então acreditas que é tudo possível. Não é? Tens 15 ou 16 anos, tens uma guitarra e tens uma banda e achas que vais ser os Rolling Stones ou qualquer coisa assim. Só que depois quando saí de Mafra e passados uns anos é que fui percebendo que realmente aquilo é um ambiente... Saíste de Mafra para estudar? Comecei a estudar, comecei na faculdade aos 18 e depois, passados uns tempos, comecei a trabalhar e saí de Mafra, decidi vir para Lisboa. Sublinhar o nome da faculdade, que é a minha também. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Sempre a formar gente para a vida, pá. Dá aqui o Diego um exemplo disso também. Já vamos voltar também à faculdade. Pronto, depois de estar a viver em Lisboa e de perceber a dimensão também, mesmo no meio alternativo de Lisboa, é óbvio que não tem nada a ver com uma terra pequenina como Mafra, embora pronto, aquilo é um microcircuito. Mas aí começou a crescer alguma coisa? Como assim? De vontade de fazer coisas, sim. Mas não é muito fácil. Também nesse contexto que estás a falar. Na altura foi só por lá que mostramos, mas também não tínhamos a oportunidade, nem carta tínhamos, quer dizer, era só aquilo que tu podias fazer e foi isso que fizemos, tocar num bar ali, tocar na escola secundária no baile de não sei quê. E achas que vir para Lisboa foi um bocado essa vontade, ou mantiveste sempre essa vontade de continuar a fazer música, como estavas a dizer? Eu durante os primeiros anos que estive em Lisboa deixei de ter bandas e comecei a tocar em casa e fui compondo muitas coisas. Comecei a escrever letras em português, que ao início escrevia em inglês, porque era o que se fazia. E depois cheguei a um ponto em que já não aguento mais, tenho que voltar a ter uma banda. Okay. E fiz assim um ensaio experimental com o meu irmão, que na altura ainda estava em Mafra, fui ter com ele. Fizemos 1 ou 2 ensaios experimentais e dizíamos, vamos ter que fazer uma banda outra vez. Estamos com vontade. E na altura fizemos a banda e demos-lhe o nome porque achámos que a palavra era gira, o nome de Feromona. Não sabíamos o que é que significava ainda. Mas uma banda que até podemos dizer que marcou alguma coisa. Não, nós fizemos a banda logo cheios da missão. O nosso objetivo era um dia passar na Radar. Porque Radar era a rádio que nós ouvimos. Conseguimos passar de pouco tempo, curiosamente. Pouco tempo? Sim. Não demorou muito até Mas isso olha, ainda acontecer. bem estamos a falar de Feromona, queres-nos identificar aí quem é que fazia parte? Como é que surgiu de início, se mudaram também alguns músicos ao longo do processo, quanto tempo é que durou? Fala-nos aí um bocadinho de Feromona. Na fundação estava eu e o Marco, o meu irmão. Depois juntámos um baixista, que era o Rodolfo, que saiu passado pouco tempo, e entrou o Bernardo Barata. Okay. E aí a coisa ficou... Outro nível? Outro nível, sim, um nível superior, uma coisa já mais séria, com objetivos já um bocadinho mais ambiciosos. Começámos a gravar coisas. Só vocês três? Sim, inicialmente sim. Gravavam onde, desculpa? Nós no primeiro disco gravámos em 3 sítios diferentes. Montámos um estúdio na Serra da Arrábida, lá numa quinta de uns amigos do Bernardo. Gravámos lá uma parte. Depois gravámos outra parte no estúdio onde nós ensaiávamos e uma parte final na casa do próprio Bernardo. Então era quase um meio de gravação. Foi sempre, mas em Feromona foi sempre assim. Nunca fomos para um estúdio. Nunca? Não. No vosso percurso todo? Muito bom. O mais próximo que tivemos disso foi quando montámos o estúdio na Fábrica da Pólvora, em Barcarena, no auditório. Sei onde é que é, mas o espaço é muito louco. É muito fixe, a Black Box. É lá uma faculdade. E eles emprestaram-nos a Black Box durante 3 dias ou 4 dias, então nós gravámos com umas condições muito melhores do que estás a gravar em casa. Assim. Aí sim, mas mesmo assim era tudo material levado por nós, tudo montado por nós e foi assim que gravámos. Foi sempre o Bernardo que produziu os discos. E vocês chegaram a ter algum buzz enquanto banda? Enquanto Feromona, banda, chegaram a ter algum... Sim, passaram na rádio, acho que eram minimamente tivemos alguma visibilidade, alguma notoriedade e passámos
Passamos em rádios com alguma importância, sobretudo no registro alternativo, como a Radar, como a Vodafone. E o que é que tu sentiste na nesse Antena momento, 3? enquanto indivíduo, músico também, pessoa que estava a ver ali se calhar uma oportunidade de agarrar? Epá, sobretudo ficas surpreendido. Porque mesmo que estejas à espera que isso aconteça ou que trabalhes para isso acontecer, depois quando acontece ficas aconteceu. E, sobretudo é isso, é a surpresa. As primeiras vezes, Como é depois. que é esse mundo? Eu não sei muito bem se sei falar de como é que é esse mundo. Dá-me só a tua visão, a tua perspectiva, o que tu viveste. Epá, eu tive muita sorte porque as pessoas com quem fui contactando, tanto nas rádios como nos jornais, revistas e não sei o quê, foi sempre pessoal que fazia questão de apoiar e de revelar e gostava das coisas. E ainda hoje acontece. Um bocadinho com o espírito da Rádio Pirata, sim, a malta com essa visão que há coisas que estão a acontecer, coisas boas, Sim. vamos mostrar. E então sempre senti ao contrário do que muitas vezes se fala, que não se apoia, não sei o quê, eu não achei nada disso, achei que se a coisa não arrebentou, pronto, não tinha a arrebentar, não há público para isso, as pessoas não... Talvez a falar de jornais e acabo de me dizer, tens uma ligação a um jornal português, né, o público. E segundo eu sei, segundo está aí nas redes, a ser badalado, tiveste lá 14 anos e meio. 14 anos e meio, é verdade. E o público faz 25 anos. 25 anos. Acho que Eu sou mais foi velho, gratuito. Como é que foi trabalhar aí no meio da comunicação social também? Conseguiste, se calhar, ajudou-te de alguma maneira também, enquanto músico, a perceber como é que funciona a comunicação? A perceber como funciona a comunicação, sim. Mas eu tentei sempre não misturar as coisas, sobretudo com pessoas do jornal. Porque é um bocado estranho tu seres colega de trabalho de gajos que te vão criticar depois o disco, não é? Então há coisas que é importante separar. Agora, facilitou no sentido em que tu percebes como é que se faz uma comunicação de uma banda, com que pessoas é que tu deves falar. Tudo isso, mesmo ao nível dos contactos, facilitou-me, obviamente que é muito mais fácil para mim entrar em contacto com pessoas da Antena 3, da Radar, das coisas que mais interessavam. Facilitou-me o trabalho, não é um gajo que está em casa. Isso é muito estranho. Houve uma vez, eu andava à procura de um trabalho, estava a estudar e pronto, estava a apertar dinheiro, então uma amiga minha diz-me que um amigo dela está à procura de alguém para fazer um trabalho durante 2 ou 3 semanas e nem me sabia dizer se era no Diário de Notícias ou no Público, que era um dos dois. Fui falar com o gajo e disse-lhe, olha, eu estou interessado, o que é para fazer? E então era o seguinte, o Público ia mudar de instalações do seu primeiro edifício para o segundo, que era um edifício que ia ser ocupado temporariamente, e o meu trabalho ia ser levar correspondência e faxes e telex de umas instalações para a outra enquanto acontecia a mudança. Estafeta. Era um estafeta a pé, basicamente era isso que eu ia fazer. Mas depois precisavam de uma pessoa para ficar a trabalhar lá nos telex, que era onde recebíamos a Reuters, a France Press, a Lusa. E precisavam de alguém que dominasse inglês e francês. Eu disse, olha, eu gostava de ficar cá a trabalhar, portanto. E depois fiquei, e depois fui subindo lá dentro. E depois A tua formação foi em filosofia? Eu não terminei a formação, Não? Estudei filosofia. Então, sim. na tua Estudei altura pouco. eram 5 anos? Na minha altura eram 5 anos. Sim. Quantos fizeste? Tu entraste de escolar? Eu não cheguei a terminar um único ano. Não. Mas quanto tempo é que usufruíste da FCSH? É, sei lá, para aí uns 5 ou 6 anos. Ok. As refeições eram baratas. Então eras uma autoridade em todo o sentido. Isso também foi, nessa altura também isso no foi... ISEG para ir comer. Não tinha a inscrição aberta, a cantina era fixe. Foi importante para ti, enquanto músico também, teres frequentado ali a FCSH? Não fez grande diferença nesse Ok. aspecto, não. Foi mais a nível Infelizmente, porque saiu de lá montes de gente com coisas valiosas. Paulo do Guido. Não. Tu trazes várias coisas valiosas dali. Sim, trouxe. Mas ele está a falar de pessoas, indivíduos que seguiram a carreira da música, até conhecidos Sim. ali da FCSH. Ok.
E, Não faço e ideia. pronto, olha, estamos aqui a falar um bocadinho de feromona e começámos assim este Sim, processo vamos dar um bocadinho de música à malta. Sim, vamos Já pôr voltamos aí à conversa um som aí. aí de feromona aí Para para vocês perceberem. reavivar a memória aí também das pessoas. Yeah! É isso, Abílio! Puxa! Selvagem tosco, acomodei-me ao posto de violento animal e afeiçoei-me ao gosto da carne ao natural. Segurei com as presas, nem sempre foi por mal. Virgem grotesco, sabor do sangue fresco levanta-me a moral. Diz nos livros que é nefasto, mas o êxtase é total. Quando muito choro, não fala final. E aprendo quando uma decisão de cabeça para a vida sem maldade é vulgar e sempre mal. Sou 100% fiel à demonstração carnal. Selvagem tosco, acomodei-me ao posto de violento animal e afeiçoei-me ao gosto da carne ao natural. Segurei com as presas, nem sempre foi por mal. Virgem grotesco, o sabor do sangue fresco levanta-me a moral. Diz nos livros que é nefasto, mas o êxtase é total. Quando eu me sou, vou levar a final. E aprendo quando uma extinção de canas em parvanal. Que a vida sem maldade é vulgar e sempre igual. Sou 100% fiel à degustação carnal. E aprendo quando uma extinção de canas em parvanal. Que a vida sem maldade é vulgar e sempre igual. Sou 100% fiel à degustação carnal. E foi o Selvagem Tosco, aí dos Feromona. Para ficarem a conhecer um bocado melhor o trabalho do Diego. Sim, e o que estamos a fazer aqui também é a nossa dimensão cultural da Rádio Pirata. Agradecer aí a todos, aí também ao pessoal que está em Inglaterra, aí em Bruxelas, espalhado pelo mundo também. Um abraço Aí para eu- Bruxelas. É verdade, também um abraço forte aí para Bruxelas e para o Alentejo e por aí fora. E estamos todos juntos. E para a Zona Oeste, e para o país todo, Sim, e estamos- para o mundo inteiro. Estamos Os aí à piratas em conversa com o Diego Aramés. Portugal. Até, olha, já falámos um bocadinho de música, agora tenho aqui uma curiosidade. Concertos, estás a falar aí de divulgação, rádios e jornais, concertos, música, concertos. Conselhos o quê? Conselhos para o futuro? Não, concertos que tenhas dado, que tenham enchido o peito e que tenham enchido. Felizmente houve vários. Aproxima-te, Diego, aproxima-te. Estava a dizer que felizmente houve vários. Acho, com Feromona, um dos que me deu mais gozo de todos foi o último. Foi uma Foi no loucura. Music Box? Foi no Music Box, sim. Esse foi uma loucura total. Aquilo... Eu tenho fotografia, tenho, quer dizer, está na internet fotografias tuas, entrou em cima do palco. Sim, mas isso é mais ou menos... Já. Não, mas talvez, não sei, eu vi um concerto vosso no Ferroviário, Sim. acho que assisti a dois, mas esse é o que me lembro mais.
e não tiraste a t-shirt. Pá. Não, no ferroviário esse estava muito a frio. Pá. Mas esse do Music Box, há um ponto do concerto em que eu de repente acho que estou a ouvir pouco a minha guitarra e quando olhei para trás o amplificador já estava no chão, porque o palco já tinha sido invadido e estava. Foi uma loucura isso. Porque também foi o último. Porque também foi o último, sim. Criaram um projeto, criaram uma banda, criaram um grupo, que é o Esferomona. Também para quem ambiciona criar alguma coisa dentro deste registro e pode muito bem consegui-lo. Ao nível pessoal é complicado quando chega ao fim. Às tantas é como o jogador da bola pendurar as chuteiras. Pá, não sei qual será a sensação A do tua, jogador da bola. Tu jogas a bola, não muito bem, mas jogas a bola, tentas jogar a bola. Mas conta-nos a tua experiência. Pá. Não, curiosamente o final de Feromona foi uma coisa natural. Aquilo acabou não foi porque nos chateámos uns com os outros ou porque as coisas correram mal aqui ou ali. Achava que era a altura certa. Pá, havia um bocado de cansaço, achava que estávamos a fazer muito a mesma coisa, cada vez com menos disponibilidade para aquele espírito de banda. Que é uma coisa que eu faço questão, se tenho uma banda, de não fazer as coisas como se fosse um projeto em que tu vais com um objetivo traçado, fazer isto ou aquilo. Não. A banda, primeiro que tudo, tem que ser uma cena em que tu gostas de ensaiar e de juntar com aqueles músicos e curtir aquilo. E é uma dinâmica Pronto. fixe. E quando essa coisa começa a desaparecer e começa a ser quase um frete, as pessoas estarem juntas porque não dá jeito hoje, pá, preferia estar em casa, no porque fundo, estás cansado. Já sentes que não queres outras coisas. Há cansaço, o melhor é acabar com isso. Pronto, até para não estragar aquilo que foi feito e que foram coisas boas, percebes? Foi muito fixe enquanto durou. Isso foi assim tão racional como estás a dizer? Isto demorou algum tempo, Sim, não é uma coisa claro. que tu te lembras hoje para acabar amanhã, não é? Aquele último ano e meio foi uma coisa um bocadinho arrastada, ainda lançámos aquele EP, aquelas 3. Foi porreiro, deu um bocadinho de nova vida, mas depois não houve muitos concertos também porque havia pouco tempo. Quanto tempo é que durou, sim? Há quanto tempo é que acabaram? E quanto tempo é que durou, por exemplo? Para sabermos. Sim. Acabou em julho de 2013, acho eu. 2013. Começaram quando? Assim a fase mais séria, que é quando entra o Bernardo Barata, é 2005, maio de 2005, junho, qualquer coisa assim. 8 aninhos. Foram 8 aninhos. 8 anos. Então, e ao fim de 2 anos a quase, sentes saudades? Devias-te a fazer um encontro, uma tourzinha? Saudades uma pessoa tem sempre, pronto. Sente sempre, claro. É normal. Foram bons tempos, foram coisas fixes que tu fizeste. Mas achas que te vias agora com vontade, sem teres... Eu não gosto muito da cena desses reencontros e de juntar outra vez. Pá, as coisas têm um tempo. Como faz sentido terminar, se um dia fizer sentido... Eu continuo a estar com o resto dos músicos noutros contextos. Ainda bem que dás com o teu irmão. com alguns deles até voltei a tocar com o João Gil no projeto solo. Com o meu irmão toco quando me apetece. Sim. Com o Bernardo voltei a tocar no projeto do clube. Portanto, nem sequer foi uma coisa em que tu tenhas ficado desligado. Não perdeste aquelas pessoas, percebes? Continuas em contacto, continuas a fazer coisas com elas, simplesmente já não fazes naquele contexto daquela maneira. E quando termina a Feromona, tu diagrames, dás um tempo a ti mesmo ou já tinhas, por exemplo, algumas músicas para o teu projeto homónimo? Eu já tinha algumas músicas, mas já com essa intenção? sem intenção. Já tinha algumas coisas de parte. Depois fui fazendo mais, mas parei um bocadinho de como é que é o teu processo criativo? Vamos interromper um bocadinho este segmento de conversa só para fazer este parênteses. Não tenho muita regra, é um defeito. Não tenho disciplina. Pronto, a indisciplina também é uma disciplina. Pronto, mas quando estou um bocado saturado das coisas e andar sempre à volta das mesmas coisas, e sobretudo porque às vezes as coisas não saem bem, ou prefiro parar e depois às vezes, de repente, passados uns dias, passadas umas semanas, começa a vir assim qualquer coisa, uma melodia ou um pedaço de uma letra que podes desenvolver, não sei o quê, depois a partir daí então começas paras e então agora vou trabalhar. Mas não tenho um método, nem um horário, nem um... Deixas fluir. Deixo fluir, sim. Ok, então a cena foi fluindo até que tu conseguiste ter na calha algumas músicas soltas e tu terminas o teu projeto Feromona e então quando é que surge
em ti fazer o teu projeto homónimo? Isso ainda foi durante o Feromona, atenção, que o Ainda disco foi? sai em 2011, sim. Ok. Eram músicas que foram ficando de parte porque não tinham o perfil Para de Feromona. Feromona, eram coisas mais sossegadas, mais a pedir o acústico, Mais sentimental. mais sentimentais. não tinham aquela pica característica de Feromona, então obviamente não íamos encaixar aquilo à força. Fomos deixando de parte e depois eu decidi, também não vou deitar as músicas para o lixo, vou Aproveitar. Gostava das músicas, Claro. vou aproveitar. Convidei. Como é que é a tua alguns- relação com a música? A minha relação com a música é esquisita. Por exemplo, em relação a músicos novos, para vocês terem uma ideia, aí só o ano passado, há 2 anos, é que ouvi com atenção o Funeral de Arcade Fire e fiquei bem feliz porque achava que aquilo era uma coisa nova. Pronto, já é novo há algum tempo. Então a cena vai-se distanciando cada vez mais porque eu não consigo acompanhar o ritmo que as E novidades vão cada saindo. vez é mais acelerado. Porque, eu estava habituado a uma coisa que é, há artistas que tu gostas, tu vais à procura, compras o disco, ouves o disco com atenção, não sei. A cassete. Tu hoje o tempo Olha, que mas perdes o- aí comprar um disco, nós já vamos saiu uma ter banda da cassete. nova. Vou dizer uma coisa, eu, por exemplo, o teu projeto a sol, o Diego Aramês, até acho que entra muito das canções de autor. Acho que tem um estilo muito próprio e não se pega assim um espaço temporal ou um registro. Musicalmente podemos dizer que sim, mas sei lá. Olha, eu não sei, nós quando fizemos o concerto de lançamento, aquilo foi um processo engraçado, porque eu tinha vários músicos convidados, penso eu que só em 3 ou 4 músicas era suposto tocarmos todos juntos, eram participações soltas. E no dia em que fomos fazer o ensaio geral, como os gajos são uns craques de primeira, decidiram todos tocar tudo. E chegámos ao concerto e tocámos o alinhamento inteiro e aí é que eu pensei, agora é que era bom para gravar o disco. Porque ali é que as músicas estavam A mesmo soar. prontas, mas É. o disco já estava gravado e editado, já não dava para fazer nada. Mas isto faz com que tu percebas que na música é tudo um bocado work in progress. É, Não Na podes vida. pôr uma estaca e dizer, olha, isto está feito. Não É. está mais ou menos, está a Sempre alguma caminho. coisa a fazer, é. Podes sempre fazer uma coisa um bocadinho diferente, ou melhorar, ou Fazer um DVD era engraçado. de Feromona. exemplo. O meu, não. Dos dois, era engraçado. Olha, vamos aparecer na Sim, fotografia. sim. Vamos É. aparecer para atualizar aí nas redes sociais. Temos aqui o Brutos a tratar da nossa imagem. Peço Brutos. desculpa a interrupção. Continuei a conversa, peço imensa desculpa. Estava super interessante. Mas Já pronto, não um vamos DVD, então falar. hoje em dia, é o registro que se tem usado para não dar continuidade, mas para fazer o refresh e a tal, Sim, se calhar era interessante. retirar a tal estaca. E de Feromona há de haver registros suficientes para isso, acho eu. E era uma coisa Muito engraçada. bom. de Era engraçado. fazer, digo já. Tu só tiveste um álbum ou EP? Foi um álbum ou um EP? O Diego Aramês? Foi um álbum, foi Foi um álbum. Só com tiveste um álbum com esse Qual é, que é, trabalho, com esse qual é que é o projeto? nome do álbum? Já agora? canções para senhoras. Canções para si. Fala-nos, por favor, do Percebe-se o lado sentimental que. Não, pá, aquilo foi uma brincadeira, não tem nada a ver com isto. Porque fiz uma página ainda no tempo do MySpace e como a maior parte das coisas eram assim acústicas e sentimentais, a descrição que eu tinha era fazem-se canções para senhoras. E depois achei que, ok, já que andei tantos anos com isto, melhor é Vou vou usar usar isto para o título do disco. E faz. ficou assim. Faz sentido. Agora deixa-me aproveitar para dizer, estavas a falar do MySpace, ainda há bocado falaste, concerto no Japão, queres falar sobre esta experiência? Assim, foi Explica-me porque isso para mim aqui Ok, tu como é que alimentou-me o bicho foste da ao Japão? curiosidade. Exatamente. Yeah. Explica-me a mim, não? Explica-me. Um amigo meu, nessa altura, fim de 2006, trabalhava na Embaixada de Portugal em Tóquio e receberam na Embaixada um pedido da organização de um festival que eu agora nem me recordo o nome. Normal. Mas foi em Tóquio? Sim. E pediam à Embaixada um dossiê com várias propostas de novas bandas e editoras independentes portuguesas. E nós estávamos a fundar a editora na altura, que era a Catadupa. Catadupa? Sim. Ainda existe? Não, extinguiu-se pouco tempo depois. Lançámos só Feromona em TV Rural e depois Mas aquilo acabou. Mas ainda foi engraçado também.
E então, ele disse-me, olha, estamos a fazer uma recolha, se quiserem mandem o vosso material. E nós mandámos o que tínhamos, que ainda era muito pouco, tínhamos acabado de gravar a primeira parte do disco, e com uma descrição da editora e da banda, e curiosamente a direção do festival escolheu-nos a nós. Suponho que outras bandas tivessem muito mais currículo e muito mais nome e tudo. Foi engraçado, escolheram-nos. E foi um bocadinho assustador primeiro, não é? Pagaram-nos a viagem, a estadia, tudo? Foram tratados como deve ser? Fomos tratados como deve ser. Foi a tua primeira vez no estrangeiro a atuar? A atuar, sim. Primeira e única, atenção. Que eu não... Porque não é... Quando tu cantas em português, tu sais daqui para onde? Pois. Só se fores ao Olimpiado tocar com o Tony Carreira, mas não há ninguém que quer saber de ti. Mesmo em Portugal já não há muita gente que queira saber de mim, portanto, no estrangeiro ainda há de ser menos. Mas foi engraçado, porque tocamos para montes de gente e montes de gente queria os nossos discos e os nossos discos ainda não tinham saído. Realizado também enquanto músico, é que tu fizeste uma coisa extraordinária. Isso não é realizado, isso é surreal. Exato. Nunca me tinha passado pela cabeça de tocar ao Japão. Uma barreira complicada depois de passar. E digo já que olha, tivemos aí a falar do teu projeto de Agaramês. Era um sítio que eu gostava de ir bastante. E eu vou pôr aí a canção sentimental. Olha, boa. De Diego Aramês. Aí 8h30, pessoal pirata, estamos todos juntos aí na embarcação. A banducha já está em pé, está a fazer aquecimentos. Daqui a meia hora também estamos com ela. Estamos todos juntos. Primeiro convidado, Diego Aramês, fiquem com a canção Sentimental. Até já, piratas. Tentei ser diferente, não fazer canções sentimentais, só letras pujantes que abordassem temas capitais. Mas ficam palavras por cantar, as coisas que eu junto devagar, nos dias e noites de vida vazia, a lembrar o que me faz feliz. Tento fazer rock e só me sai poesia, em canções com refrão que diz: quero ser embalado nos braços que assim me acabem com a solidão, me acabem com a solidão. Gastei tanto tempo, levei horas só para conseguir, com métrica certa, escrever como é bom ver-te sorrir. Quebrei regras minhas para criar uma canção sobre o que é gostar, das festas, dos toques, da fusão dos corpos, da voz e do odor que eu provo em silêncio quando estamos mornos. Depois de uma dança de amor, estamos esgotados nos braços que assim me ostentam na escuridão, me ostentam na escuridão. Aí também o Diego foi surpreendido com esta versão da própria música dele. Até o microfone se surpreendeu agora. É uma versão antiga, não estava a contar com essa. Mas é a minha preferida, portanto foi uma boa escolha. Diego, nós sabemos que tu também tens um carinho especial pelas letras e pela escrita, também porque trabalhaste no público com as fãs 25 anos. Mas não vem daí. Não vem daí, não. Então vem de onde? Já na escola, pá, eu desde miúdo gostava de escrever e depois, quando descobri a poesia, deu-me aquela pica. Como é que descobriste a poesia? Como é que foi? Abriste uma janela, ela entrou? Não. Pensaste nela? Acho que foi para aí no 11º ano, tinha uma professora de português que era muito apegada aos poetas portugueses do início do século XX.
depois inevitavelmente paras com o Fernando Pessoa e vais descobrindo e vais te entusiasmando, sobretudo porque é a primeira coisa, ainda tens a cabeça fresca, não é? Ainda não leste mais nada ou leste muito pouco. Ganhaste o ímpeto. E experimentei começar a escrever coisas e pá, percebi que até tinha algum jeito para isso. E absorver a descrição pessoal. E então comecei a trabalhar, ou seja, não é trabalhar, era a escrever mais e mais e mais e a ler mais. E atualmente também não negas as redes sociais e isto que é a internet e esta globalização toda. Tens de E estar a par. és possuidor de um blog. Sim. Queres falar aí do teu blog, se faz favor, que eu já li lá umas quantas coisas. Agora tenho dois. Tenho A culpa é do leitor. A culpa é do Olha, leitor. quem Podes lê, dizer a já culpa os é quem dois lê. para a malta ficar a saber, quem estiver a ouvir. Você escreve, Wanda, escreves? Não. O Abílio não sabe escrever. Só editar e tirar fotografias. Eu escrevo. Pronto, mas fala aí do teu blog. Não, a culpa é do leitor foi porque comecei a perceber que alguns posts que deixava no Facebook que tinham potencial para ser um bocadinho mais do que só aquela posta que tu deixas para lá durante um dia. Exato. E então fazer uma coisa que fosse mais permanente. Mais consistente. Que ficasse ali e tentar ir construindo aos poucos, tanto que eu não faço aquilo intensivamente, vou acrescentando, de uma maneira em que fiques com uma espécie de um arquivo de boas ideias, mais isso do que outra coisa. Porque no Facebook as coisas são muito efêmeras, tu depois vais à procura de qualquer coisa que escreveste para encontrar é um caos. É muito sobre o teu cotidiano também. Sim, aquilo é quase tudo. É fantástico. Sim. Diz lá outra vez o blog aí para o pessoal anotar aí. A culpa é do leitor. A culpa é do leitor. A culpa é de quem lê, é de quem lê. Pronto, é de quem lê, é do leitor, é de quem lê. E... A culpa é vossa. A culpa não é minha. A culpa não é tua. Agora, atualmente, Diego, tu tens um projeto que tem um nome um bocado complicado de ser pronunciado, mas eu vou tentar. Shibaski. Shibaski. Sim. Fala-nos do Shibaski. O que é isto da Shibaski? Queres saber o nome? Porque o nome é? Sim. Se queres saber se significa alguma coisa, como surgiu, Não, quem é este projeto, quem é que faz parte deste projeto? Então, comecemos pelo nome. Porque o projeto, como tinha... Quando ainda nem existia, a não ser na minha cabeça, a ideia era fazer uma coisa mais descontraída e descomprometida. Mas do público? Uma coisa mais para ti? Não para... Não, a ideia era divulgar eventualmente. Mas não com um compromisso tão forte como começou a existir, entretanto, em Feramónica, que é uma coisa um bocadinho desgastante quando depois ficas aquém daquilo que estavas à espera e não sei o quê. Pá, não quero nada disso. Exato, queria uma coisa mais, que fosse mesmo por gosto, descontração, um bom passatempo que entretanto pode tornar-se mais sério e tornou-se. E havia aquele alter ego do Bukowski que eu adoro, que é o Chinaski, o Hank Chinaski. E eu inicialmente comecei a gravar coisas com a ajuda de um amigo meu que entretanto se afastou de Shibaski porque não tem tempo e não podia continuar a ajudar-me. E eu mandei-lhe mensagem a dizer, hoje vamos gravar, não sei o quê, e em vez de escrever Chinaski, escrevi Shibaski, porque me enganei. E achei, olha, isto é fixe, agora vou pôr o nome todo com grafismo português, tirar os K's e os Y's e isto fica maravilha. Queres dizer a citação? A citação? Qual citação? A tua citação favorita do homem? Nem sei se tenho uma. Acho que não. Vamos a conhecer essa piada. Não mentá-los agora. E isto pode perfeitamente ser uma citação do gajo. É gajo para dizer isto. Então pronto, já está citado. Então conta-nos lá quem é que faz parte do projeto Shibaski. Então comecei por convidar o Filipe Sambado para a bateria. E ele aceitou e está connosco. E depois o Adriano Fernandes para o baixo. E começámos por fazer numa lógica de trio. Depois percebemos que ficava curtinho, precisávamos mais qualquer coisa. Até para podermos experimentar outros instrumentos num futuro próximo e podermos dar mais rotação à banda. Então acrescentámos o Silas Ferreira nas teclas. O Silas que já tem
Por exemplo, o Sambado toca também em Cochés e tem um projeto em nome próprio. O Silas era o teclista de Pontos Negros e toca com o Samuel Lúria. Eles têm uma editora, como é que se chama a editora deles? De quem? Desse pessoal aí. Tens a Flor Caveira. Deve ser essa, sim, exatamente. Foi de onde saíram os Pontos Negros, por exemplo. E o Samuel Lúria. Tu tocaste com eles enquanto DH também. Nunca pertencia à Flor Caveira, nem pertencia à Não, Mons mas Fúria. tocaste com os Pontos Negros. Toquei com Pontos Sim, Negros, sim. Só uma curiosidade, porque Sim, toquei mais que uma vez. Ok. Éramos bandas próximas. Assim, num registro quase de rivalidade entre amigos. Ok. Tens uma rivalidade até às tantas saudável. Não, Mas foi voltando muito aí a Chibaski, vocês são um trio, não é? Não. Entretanto, com o Silas passámos a 4. Quatro. Sim. Mas inicialmente era um trio. Sim. Mas durou pouco Mas tempo. sentiram necessidade de acrescentar algo mais à música que estavam a fazer? Sim, estava uma coisa magrinha, então tivemos que Uma acrescentar. coisa magrinha é sim, uma boa expressão. tivemos que acrescentar mais qualquer coisa. Dar outra dimensão. O fugir que é que bocadinho. cada um toca? Desculpa, só para a gente se contextualizarem um bocado. Eu toco guitarra e canto. Isto, neste momento, não quer dizer que as coisas fiquem Sim, sempre sim, assim. sim. O Filipe Sambado toca bateria, o Adriano toca baixo e o Silas é o teclista. Ok. Pronto. Entretanto, com o Chibaski, pouco tempo depois de termos começado, o Henrique Amaro convidou-me para gravar um disco para a Nós Discos e eu disse-lhe, olha, agora já não estou aqui com as coisas a solo, estou com uma banda, ele quis ouvir e manteve o convite e vamos editar por eles agora, fim de abril, início de maio. Foi esse projeto que chegou a ir ao Brasil, de alguma maneira? Não, isso há outro projeto aí no meio que é o Clube, em que eu fui em nome próprio participar com 3 compositores brasileiros. Foi o Fred Ferreira, baterista do Orelha Negra e da Banda do Mar, e que foi baterista dos Buracos São Sistema. Ele agora até vai fazer uma editora. Sim. E o gajo foi assistir ao último concerto de Fromono e no fim veio falar comigo. Eu, na altura, no meio daquele caos todo, não percebi muito bem O que é que ele queria assim? onde é que ia dar a conversa. Passado um tempo ele ligou-me e disse-me, tenho aqui, quero fazer um disco com os músicos brasileiros, queria saber se tu estavas nessa de ser o representante Quem é que são esses português. músicos? É o Cícero, é o Vado e O é o Cícero Momo. até acho que é bastante conhecido. Sim, cá tem algum público, sim. O Vado e o Momo são um bocadinho menos conhecidos cá, mas no Brasil, por exemplo, o Vado já ganhou vários prémios MTV e tem... Então vocês fizeram uma música, um álbum? Como é que trabalhavam juntos? Cada um levou 3 canções e depois havia uma espécie de banda de suporte com o Fred na bateria. Então cada um foi cantar as suas músicas? As suas músicas, sim. Isso foi aonde? Nós gravamos o disco todo cá, ou quase todo. Tudo originais? Tudo originais, sim. Tudo músicas que fizeram mesmo para esse efeito? Eu fiz 2 para esse efeito e reaproveitei a canção sentimental. Com outros arranjos, com uma coisa diferente. Reinventaste? Sim. Reinventaram juntos? Eles aproveitaram músicas que já tinham editado no Brasil e regravaram cá com os arranjos desta banda suporte. E depois editou-se o disco. E a nossa história acabou aí até ver. Mas sim. Também já tinham uma altura para acabar? Foi só um projeto... Não, aquilo é um projeto difícil de Como é que reunir surgiu? os músicos todos, porque eles vivem no Brasil. E Como é que estiveram cá? Tiveram cá a tocar para um festival, que, também assim numa reunião dessas, mas ainda não era com este projeto do clube. Sei que vocês tiveram até alguma difusão lá no Brasil, não foi? Fizeram capa de uma... Do Globo. Do Globo? Sim. Ok. Foi porreiro, sim. Então tu já foste ao Brasil sem ter... Sem nunca ter ido lá, já saí na capa do Globo. Sentes tu, enquanto indivíduo e músico, também tens estado a fazer o teu percurso da maneira, se calhar, mais saudável e da tua maneira? Estou a fazer à minha maneira. Não sei muito bem como é isso. Não parar é crucial. Sim, sem dúvida. Fazer... Como tu és um exemplo de não ter sempre vontade de fazer. Sim, mas eu acredito que em certas situações seja difícil as pessoas manterem a vontade e a garra para isso. Eu tenho tido alguma sorte. Sorte e trabalho. Sim, mas independentemente do trabalho, isto implica alguma sorte. Tens de cruzar com as pessoas certas, tens que te encontrar com as pessoas certas, ou ser encontrado por elas. E isso é bom.
eu tenho tido essa sorte. As pessoas têm-me ajudado, têm-me chamado. Pronto. Então e o outro lado? O lado que tu também tens a culpa? De eu também ter a culpa? Claro. Eu tenho a culpa com as canções que vou fazendo, acho que é isso. Alguma coisa devem valer, senão as pessoas também não queriam saber de mim, né? Não, eu, por exemplo, gostava que tu... Nós temos algumas pessoas até mais jovens a ouvir agora a Rádio Pirata, aí também na linha da Azambuja, e o pessoal de Estremoz, sobretudo, são assim os dois centros de malta mais nova a ouvir. E gostava que também, lá por exemplo, na nossa zona há assim uma fonte de bandas e uma vontade muito grande da música. A música agarra ali muito os tempos livres das pessoas, as pessoas expressam-se muito com a música também. Muita garagem que ocupa. E alguns projetos já saíram bem, inclusive claro, estavas a falar de Vicious Five, eles ensaiavam nas garagens da Bobadela, sim, quando muitas bandas o faziam lá, Knife, Linda Martínez e por aí fora. E se calhar há pessoal da zona também a fazer música que pode ter essa projeção e que não tem consciência do que é necessário ter enquanto pessoa também. Mas eu também não sei muito não bem o que é que... seja só a sorte, não falar que a pessoa certa... Não, mas eu não sei ao certo... Não há uma forma, isso é verdade. O que é que correu bem ou o que é que correu mal. Aliás, é mais fácil identificar o que é que correu mal do que é que correu bem, porque tu vais fazendo as coisas à tua maneira. Eu tenho feito as coisas à minha maneira. Isso é uma música de chutes. E aos poucos, se as coisas vão correndo bem, tu continuas, pronto, vais continuando a fazer assim. É claro, acho que há uma coisa que facilita, que é tu estares no sítio onde as coisas acontecem. Exato. Acho que é muito mais complicado para uma banda que esteja, sei lá, a 200 km de Lisboa, numa cidade sem grande expressão, ou não haja um circuito, um ambiente propício a que tu dês concertos e tragas pessoas. Mas também é a responsabilidade dessas pessoas que têm esses projetos o fazerem. Mas e como é que tu fazes quando não há condições? Organizas, vais lá à tua casa cultural ali da claro, zona. É claro que as pessoas têm que se esforçar sempre. Sim, eu também andei a colar cartazes no bairro alto. Óbvio, todas as pessoas têm que fazer esse percurso. E era proibido, e no dia a seguir estava alguém a colar por cima do meu, percebes? E eu ia lá beber um copo e tipo, fogo, agora estão-me aqui a ter com tanto trabalho. Eu vou agora pôr aqui uma música tua, vossa, de Feromona, que é para aí dos casos mais conhecidos, Feromona, e também dos meus preferidos, que acho que é uma grande malha, e está já registada nos anais da história da música portuguesa. E voltamos aí também à conversa depois, agradecer aí ao pessoal que está ligado, agradecer aqui ao irmão Favinha e à sister e Wanda. Wanda, levanta-te lá, que tu és boa atriz, mas também atrás é isso aí. E Rádio Pirata. E acabou de chegar o mais um. As coisas todas são esquisitas. Este mundo é um buraco de animal. Sentes-te mal e hesitas. Pedes ajuda a alguém. Se houver remédios também, não dizes não, já viste o procedimento todo na televisão. Diz Freud, a culpa é da mãe. Pagas para desabafar coisas que andas a pensar sobre o futuro e o passado, o mal passado que te está a atormentar. Bem, andas a descompensar. Psicologia é fator de stress. Esquizofrenia é uma mania, nem gente com um ego que aborrece. Há tanta coisa que enlouquece. Mas nada disto resulta. E então aderes outras modas mais em voga que convertem gente culta. Juntas-te ao culto do yoga. Destróis teu ego fatal. Depois constróis em espiral uma descida sem retorno e destemida com um desfecho banal. És só mais um suicida. Isto
são coisas tão fáceis, são só doenças portáteis que se apoderam das cabeças mais modernas.